E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos de vinhozinho e conversas profundas e conversas não profundas, conversas superficiais também. Hoje não vamos de cafezinho, vamos de vinhozinho, porque a história pede, a história que eu vou contar pede que seja um vinho, e dois, que também já são 7 horas da noite aqui, né? Eu não vou estar tomando café, senão eu não durmo mais, fico ligada no 220. Eu estou aproveitando os últimos raios solares do verão, porque aqui já é início de setembro, então já... Quer dizer, já começou a esfriar. Hoje de manhã tava 12 graus. Então, por isso que eu também tô vestida assim, ó, bem Brasil. Inclusive, comprei esse vestido no Brasil. Pra aproveitar, né, os últimos momentos de calor. Na verdade, o dia de hoje tá combinando um pouco mais com vinho tinto ou uma cervejinha, mas eu só tinha vinho... Aliás, vinho branco ou uma cervejinha, mas eu só tinha vinho tinto e eu amo, então vamos de vinho tinto mesmo, né? Tá parecendo até que eu tomei café, né, minha gente? Enfim, tudo bem com vocês? A história de hoje vai ser babadeira e simbólica também, porque vai ser a história do meu último relacionamento. Só durou 6 meses, mas que parece que durou 6 anos, porque muitas coisas aconteceram. O relacionamento foi um pouco tóxico. Tiveram alguns elementos tóxicos desse relacionamento que eu vou compartilhar aqui com vocês e gostaria que vocês compartilhassem também nos comentários se já aconteceu com vocês, história parecida, se está acontecendo agora, enfim. Espero que também ajude outras pessoas se estiverem passando por um relacionamento tóxico a também, se tiver alguns elementos que se pareçam. Enfim, e simbólico também porque hoje faz um ano que a gente se conheceu. A gente se conheceu exatamente dia 2 de setembro de 2024 e hoje é dia 3 de setembro de 2025. Então, perfeito momento para eu estar gravando esse vídeo um ano depois, com outra perspectiva da relação. Enfim, vou contar tudo a vocês. Então, minha gente, essa história começou da seguinte maneira. Eu tenho uma prima, Manu, que vai aparecer também aqui no canal, porque eu gravei um vídeo com ela, que mora em Antuérpia, na Bélgica, certo? Eu e Manu gostamos muito de técnico. De técnico, é porque a gente chama, eu, Nicolas e Arthur, a gente chama de técnico, só pra tirar onda. A gente gosta muito de um tuts-tuts. E aí, em setembro do ano passado, eu, Manu e uma amiga da gente, outra amiga da gente que mora também na Holanda, fomos para um festival de técnico, não consigo mais dizer técnico. Fomos para um festival de techno em Amsterdã. Ok, beleza. Chegamos em Amsterdã. Esse festival era durante o dia, só que num domingo. Apesar de ser durante o dia, terminava muito tarde, então a gente teve que reservar um hotel pra dormir em Amsterdã e no outro dia voltar pra Antuérpia. Só que nesse hotel que a gente reservou, detalhe vai ser importante, ou não, mas eu vou contar mesmo assim. Nesse hotel que a gente reservou não tinha quarto triplo. A gente teve que reservar 2 quartos duplos. Então, né? Fica aí esse detalhe pra mais tarde. A gente foi pra esse festival de técnico em Amsterdã e eu conheci Florzinho nesse festival. E, gente, pra quem é festeiro, pra quem gosta de técnico, pra quem já foi pra festival, quando você tá em festival, que você consome substâncias ilícitas, se é que você entende, é muito fácil você achar que você achou o amor da sua vida. E isso aconteceu comigo, né? Ai. Enfim, eu conheci Florzinho nesse festival de técnico. Era, inclusive, quem gosta de técnico, quem tava tocando era Charlotte DeWitt, que a gente ama de paixão. E aí a gente se conheceu, eu e Florzinho, nesse festival, já no fim da festa. Florzinho, muito hétero top. Florzinho tem um balacobaco, porque Florzinho é turco, certo, gente? Vou revelar só algumas coisas de Florzinho. Florzinho vem da Turquia e ele tem aquele jeitinho carioca de ser. Brasileiro de ser. Ele é todo... Ele anda assim, ele tem um charme, ele fala com você, ele encanta com a lábia. Tanto que quando a gente se conheceu, eu achei que ele era brasileiro. Assim que a gente se viu, assim, que a gente trocou olhares, eu fiquei, meu Deus, será que esse menino é brasileiro? Porque ele tem muita cara de brasileiro. E eu achei que ele era brasileiro carioca, inclusive, por causa da atitude. Ele é bem bombado, bem gostosinho, tava de regata, óculos escuros. E eu disse, ih, rapaz, eu tô achando que esse aí é do Brasil. Mas não era.
Turquia. E aí, a gente se conheceu, ele, né, muito assim, muito no charme, eu já fiquei assim, super encantada na noite que a gente se conheceu. E a gente, nessa festa de techno, já foi o love bombing que teve muito na relação, que é... A gente comentou sobre isso no primeiro vídeo, eu e Arthur, o love bombing quando tem uma demonstração de afeto, demonstração de... quando tem uma atenção desproporcional ao estágio da relação, já começou nesse dia. Mas eu vou dar uma folga, tanto a mim como a ele, porque a gente tava no festival, né? Tava ali, tinha tomado um negocinho, então vou deixar esse crédito, eu vou dar aos dois, porque eu também tava assim, meu Deus do céu, conheci o amor da minha vida. Ok, se conhecemos no festival, passamos a noite toda, o resto da noite, né, que a gente conheceu no final do festival, passamos o resto da noite do festival juntos, de casal. E quando foi na hora de ir pra casa, eu disse, bom, Florzinho, eu e as minhas amigas estamos no hotel e nós temos 2 quartos duplos. Então, Manu e a minha outra amiga podem dormir em um quarto e eu e você a gente pode dormir em outro. Porque Florzinho também mora na Holanda, em outra cidade, não é Amsterdã, mas ele mora em outra cidade, e ele simplesmente ia virar com os amigos e dirigir para a cidade que ele mora, que é perto de Amsterdã. E eu disse, bom, se você quiser ficar com a gente, você fica, dorme no hotel, amanhã a gente lhe deixa, porque tem que passar pela sua cidade de todo jeito para ir para Antuérpia, a gente lhe deixa na sua cidade e segue. Beleza. Florzinho aceitou e lá fomos nós para o hotel. No hotel, que foi o resto da noite e um pouquinho da manhã, a gente só conversou. Não teve balacobaco. A gente só conversou e a gente se conectou. Realmente, a gente tinha muitas coisas em comum, no sentido de... como eu disse a vocês, ele tem um jeito muito parecido com o do Brasil. As nossas culturas são muito parecidas. A gente falou muito sobre isso, tipo, semelhanças e diferenças entre Turquia e Brasil. A nível familiar também muito parecidos, tipo, a estrutura da minha família é muito parecida com a estrutura da família dele. A gente compartilhou muitas experiências sobre como é a vida de imigrante, como é ser um imigrante de um país fudido, de um país lascado, o que é que ele já passou de preconceito, o que é que eu já passei de preconceito, enfim. A gente se conectou bem nesse sentido, só que, minha gente, já nesse hotel, a gente já tava, tipo assim... A gente casou no dia que a gente se conheceu, praticamente. Tipo, tô muito feliz de ter conhecido você, eu nunca senti essa conexão antes, tipo assim... Love bomb mesmo, do primeiro dia. Então, só que a gente ficou tipo, beleza, eu moro em Paris, tu mora na Holanda, e aí? E eu disse a ele, bom, se você quiser, próximo final de semana, você tá convidado pra ir pra Paris. E ele disse, beleza, eu vou mesmo. E na minha cabeça eu fiquei, tá, beleza, tá, a gente tá vivendo aqui esse romance aqui, mas vai ser um romance de festival, ele tá dizendo que vai, mas acho que ele não vai. Assim, eu fiquei no meu coração com a esperança que ele fosse, porque eu já tava arriado os 4 pneus. Mas eu pensei eu disse, não, acho que ele não vai não, mas beleza, ele tá dizendo que vai, vou acreditar que ele vai e pronto. Vou fingir que eu vou acreditar, não. Vou fingir que acredito que ele vai e beleza, vamos seguir. Tipo, eu achei que durante a semana ia morrer. Só que tem um detalhe importante aí, que eu tô pulando. Durante a nossa conversa no hotel, que a gente conversou também sobre relacionamentos passados, Florzinho me disse que tinha terminado com a ex fazia 9 meses. Porque a gente perguntou, né? Já esteve em relacionamentos sérios? Quanto tempo? Não sei o quê. Eu disse a ele que fazia... Inclusive, eu disse, coincidência, porque faz 9 meses também que eu terminei com o meu outro Florzinho. E realmente, tinha feito 9 meses que eu tinha terminado com o meu outro ex, antes dele. E ele disse, também faz around 9 meses, faz uns 9 meses que a gente terminou. E eu perguntei a ele por quê. E ele disse, o relacionamento se desgastou, a gente sempre foi muito amigos de infância, cresceram juntos, as famílias são muito amigas, eles sempre foram muito amigos, foram melhores amigos antes de serem namorados, se mudaram juntos para a Europa. Enfim, minha gente, toda uma história, assim, uma história de filme, romance de infância, mas que o relacionamento tinha desgastado e eles tinham decidido se separar e que o término tinha sido amigável e que ela tinha se mudado para Alemanha, porque a mãe dela é de lá. Ela é metade turca, metade alemã. E beleza, eu fiquei, tá, ok, 9 meses, os dois, um bom tempo. Quer dizer, na verdade eu fiquei, bom, não importa, porque eu não achava que aquilo ia realmente se desenvolver, né? Então eu só fiquei, beleza, whatever.
Voltei pra Paris, mas a gente continuou se falando. E a gente continuou se falando muito, tipo, era o dia inteiro no WhatsApp. E já na primeira semana, a gente se ligou de vídeo, tipo, quase todos os dias, que eu me lembre, ou tipo, umas 3 vezes. A gente se conheceu do domingo pra segunda, e a gente, tipo, durante a semana, acho que a gente se ligou umas 3 vezes de vídeo e passava o dia todo se falando. E quando foi no final de semana, quem vem pra Paris? Florzinho. Florzinho vem pra Paris, a gente tem um final de semana maravilhoso, e aí, minha gente, pronto, desse final de semana que ele veio, se a gente já casou no primeiro dia, a gente fez bodas de algodão, sei lá, algodão não sei nem quanto tempo é, mas a gente já tava renovação dos votos, já, no final de semana que ele veio pra Paris. E o love bombing com a molesta, né? Assim, eu nunca conheci ninguém como você, tô muito apaixonado, tanto ele como eu. Eu também, né, como diz minha terapeuta, é importante contar as histórias se percebendo, então, tanto o Florzinho fez love bombing comigo, como eu fiz love bombing com o Florzinho. E a validação era muito boa, né, minha gente? O love bombing é muito perigoso por causa disso, porque é uma atenção, é um carinho, é uma validação desproporcional para o estágio do relacionamento, como eu comentei. Então, assim, não tem como você conhecer uma pessoa em uma semana e você já dizer à pessoa, você é tudo pra mim, você é o amor da minha vida, você é perfeita. Colocar realmente a pessoa no pedestal, isso é muito perigoso. Você não conhece uma pessoa em uma semana. Você ter essa falsa ilusão de que você conhece uma pessoa em uma semana, em um mês. Gente, 6 meses, um ano, eu ainda acho que não dá. Avalie, como a gente diz como a gente diz no Nordeste, uma semana. Não tem como. Não tem como. E isso vem de um lugar problemático. Geralmente o love bomb, ele acontece que é quando você... Bom, ou por motivos que você quer manipular a pessoa, ou porque você quer garantir que a pessoa vai ficar. Então você bombardeia ela de atenção e de validação, que é pra poder ela ficar realmente viciada. Desculpem. Pra poder ela ficar viciada naquilo e não ir embora. Pelo menos hoje, quando eu vejo na perspectiva, estando fora da situação, já estando fora da situação, eu vejo que foi mais ou menos isso. Tanto eu como ele, a gente tava em lugares de muita carência, então a gente, tipo assim, validou um ao outro o máximo que a gente pôde no início, que era pra poder ter certeza que a gente ia continuar na relação. Essa é a forma como eu enxergo hoje, mas o love bombing, ele tem vários motivos. Enfim, como eu não sou profissional na área, não vou estar podendo dizer, mas é a forma como eu vejo hoje. Beleza. Primeira semana, ele veio, a gente não falou nada sobre relacionamento. Aliás, eu perguntei algo sobre o relacionamento dele, o que ele tinha dito, que tinha terminado fazia 9 meses, que ele disse que eles tinham ficado juntos 5 anos. Quando ele veio para Paris, eu quis falar sobre, e ele falou, por que você quer falar sobre ex agora? Tipo, a gente tá tendo um momento tão especial, por que você quer falar sobre ex-namorados? E eu fiquei tipo... o que, galera? Tipo, pra mim é um tópico normal, não significa que vai estragar a conversa, tá entendendo? Se você tá conhecendo uma pessoa, você quer saber, você tem interesse em saber as experiências de outra pessoa, você quer entender como foi que a relação terminou. Desculpa, gente, beber uma aguita aqui. Até ver que essa história... meu Deus, piorou. Piorou a tosse. Oxente. Me engasguei. Por causa da história, eu me engasguei. Acho que eu preciso tomar vinho. Tipo, ele ficou resistente a falar sobre a história. Não queria falar de jeito nenhum sobre a ex dele. E eu fiquei, bom, beleza. Talvez ele não esteja tão confortável de compartilhar isso comigo agora, porque também faz uma semana. Mas também não era proporcional a... Tipo assim, por isso que eu digo que é perigoso o love bombing, porque cria uma falsa impressão de intimidade que você tem com a pessoa, porque você fica tipo, é o amor da minha vida, tem a impressão que já conhece essa pessoa há muito tempo, mas vocês não têm intimidade. É só realmente uma falsa impressão que você tem por causa do love bombing. Então, quando ele disse, eu não quero falar da minha ex porque a gente vai falar sobre isso, também não foi proporcional ao que ele tava fazendo comigo, já que era tipo, você é tudo pra mim, eu quero ficar pra sempre com você, tipo assim, não bate, entendeu? Porque se você se apaixona por uma pessoa, você quer estar pra sempre com ela, você sente aquela conexão, tipo, naturalmente é uma pessoa que você vai conseguir falar sobre esse tópico, né? Bom, pelo menos na minha cabeça. Beleza. E eu fiquei, então não vamos falar sobre outra coisa, a gente não falou sobre. Quando foi na outra semana, Florzinho veio de novo pra Paris. Ele veio 2 finais de semana seguidos.
E, minha gente, de novo, né? Assim, a gente já tava. Nessa fase aí, a gente já tava namorando real oficial. Eu disse à minha família que tava namorando. Eu acho. Bom, ele me disse na época. Não sei se ele me disse que já tinha. Não, ele disse que tinha falado pra algumas pessoas da família dele, tipo irmão, irmã e outra pessoa, X. Mas a gente já tava, tipo, namorando oficialmente. Eu falei a todo mundo. Enfim, ok, né? Quando foi na terceira semana, chegou a minha vez de ir pra casa de Florzinho. E, minha gente, quando eu chego na casa de Florzinho, na Holanda. Ai, ai. Quando eu chego na casa de Florzinho, a casa simplesmente cheia de pertences femininos. Mas quando eu digo cheia, minha gente, eu não tô dizendo assim, um brinquinho, um perfuminho, uma chapinha, uma xuxinha. Não, eu tô dizendo pertences como se uma pessoa tivesse acordado de manhã, se levantado, ido pra trabalhar e pronto, não voltou mais. Ou não voltou ainda. Tipo, normal. Duas pessoas que moram nessa casa, pertences dela, pertences dele. E eu fiquei tipo, oi? Cheio mesmo, no banheiro. Gente, como eu tô dizendo, uma pessoa que mora. A cama dele. Tinha a cama dele, a cabeceira dela de um lado, a cabeceira dele de outro. E a cabeceira dela tava cheia de coisa. Cheia. Tinha um ursinho de pelúcia, tinha brinco, tinha cachecol, tinha. Sei lá o que. Tinha muita coisa, tinha. Porque depois eu fui fuçar, né? Assim. Depois eu fui fuçar quando ele não tava, mas tinha até objetos extremamente íntimos dela na cabeceira, se é que vocês me entendem. Então eu fiquei tipo, o que é isso que tá acontecendo? Lá vem as partes também de você se perceber contando as histórias. Porque quando eu vi que essas coisas estavam lá, eu tive uma certa resistência de perguntar a ele. Eu não queria, tipo, fazer um escândalo, mas até, tipo, só de perguntar eu já senti uma certa resistência no meu coração. Primeiro, porque se eu perguntasse, eu tava com medo da resposta, porque eu sabia que ia ser uma resposta que não ia me agradar. Depois, porque dentro do meu coração eu sabia que eu não queria deixar de ser a cool girl que ele já tinha, que ele já tinha montado na cabeça dele, que ele já tinha me colocado nesse pedestal enorme e que eu estava adorando estar nesse pedestal. E eu sabia que a partir do momento que tivesse conflitos, eu poderia descer desse pedestal. Então eu não queria perder a validação, eu não queria perdê-lo. Então o medo do abandono também, de não querer falar as coisas, não querer falar os seus incômodos, que isso é muito perigoso também. Então, desse momento, eu já me lembro de ter sentido um certo, tipo, ai, Jesus. E o que é o incômodo exatamente de você sentir uma coisa e você ir contra aquele sentimento. Eu estava incomodada, eu não estava fazendo jus ao meu desconforto. Eu não estava me dando respeito, me dando a permissão de estar desconfortável. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Espero que sim. Enfim, continuando a história. Eu perguntei a Florzinho, né? Eu disse, ô, Florzinho. Mas isso assim, só de noite, quando a gente foi se deitar, foi que eu disse, ô, Florzinho, se faz 9 meses que tu e tua ex terminaram, por que é que tá cheio de coisa dela ainda aqui? Tipo, guarda-roupa cheio de coisa, roupa por todo lado. Gente, tudo, vocês não têm noção. Eu fiquei tipo, a qualquer momento a mulher a gente vai, eu vou ouvir a porta, não vai entrar. Aí ele disse, é porque... Então... Na verdade, a gente não terminou há 9 meses. A gente terminou só há alguns meses. Eu me lembro que nessa conversa ele nem numerou, ele nem disse quantos meses faziam que eles tinham terminado. Ele só disse alguns meses. Na verdade, 9 meses, na minha cabeça, que a gente terminou, ele disse com essas palavras. Mas na prática, só faz alguns meses. Ou seja, ele quis dizer que já fazia 9 meses na cabeça dele que eles tinham terminado, mas só foi comunicado pra esta coitada dessa menina há alguns meses. Vou deixar vocês absorverem essa informação. E que ela tinha se mudado para casa da mãe, só que ela tinha levado só os pertences dela de verão. Porque quando a gente se conheceu era setembro, como ele disse, há alguns meses, deve ter... Bom, hoje eu sei que não fazia nem 2 meses que eles tinham terminado. Então, quando eles terminaram, foi realmente ápice do verão. E ele disse, ela levou só as coisas de verão, o resto das coisas já estão tudo aqui, literalmente, e ela vai vir em algum momento buscá-las. E eu, por enquanto, tô deixando as coisas aqui. E eu fiquei, beleza. Eu não disse muita coisa, que é isso que eu tô dizendo a vocês. Eu acho que pra manter a minha
pra manter minha pose de tipo, ai, tá tudo bem, eu não ligo pra isso. Apesar de que eu estava, assim, incomodada. Mas eu lembro que, na época, o que mais me incomodou foi não o fato de ter coisas dela no apartamento ainda, mas o fato dele não ter tirado as coisas dela antes de eu chegar. Porque, gente, eu tô dizendo a vocês, coisas íntimas dela na cabeceira da cama. Tipo, lugar que eu ia colocar minhas coisas, provavelmente. Sei lá, meu brinco, meu celular, uma garrafa de água, alguma coisa minha. O que mais me incomodou na época foi isso, e eu não expressei isso pra ele, pelo menos no momento. Que isso é outra coisa também que eu gostaria de apontar aqui, que às vezes a gente sente uma coisa nas relações, a gente não diz no momento que a gente sente, e às vezes a gente não consegue dizer e tá tudo bem. Mas a gente não diz e a gente fica criando aquele ressentimento dentro de nós, e aí, em algum outro momento, isso explode. Porque isso aconteceu depois comigo. Eu não explodi, mas eu realmente fiquei construindo aquela raiva dentro de mim, aquele ressentimento dentro de mim, porque eu não expressei o meu incômodo na hora que aconteceu. E aí isso tomou proporções maiores, que vai juntando um incômodozinho por vez, e aí você realmente chega uma hora que você explode e não aguenta mais. Então, assim, nesse momento, já era pra eu ter dito. E porque moleste dos cachorros, quer dizer, nesse momento, gente, já várias red flags aí, né? O fato dele ter dito que na cabeça dele ele terminou há 9 meses, mas só foi comunicado depois. Tipo, tudo tá lá ainda. A forma como ele me contou como eles terminaram também foi... Porque assim, eu não vou entrar nos detalhes, super detalhes da história, mas a história de como eles tinham terminado, o fato de que ela saiu como se fosse abruptamente, de maneira repentina. Enfim, mas nesse momento já era pra eu ter dito, tá, e ok, né? Vamos supor que, ok, ela não tinha muito espaço pra levar as coisas, não levou tudo, vai vir buscar em algum momento. Por que que ele não, tipo, colocou numa caixa, sei lá, antes de eu chegar? Mas eu não falei nada, eu só disse, beleza. Ok. Eu tinha a expectativa de que, quando eu viesse de novo, né, ele ia... Eu disse, não, eu vou voltar pra Paris. Quando eu vier de novo, ele vai provavelmente ter colocado essas coisas numa caixa, né? Tipo, provavelmente ele não esperava que a gente ia se conhecer. Porque ele próprio disse, não esperava que a gente fosse... Eu não queria um relacionamento sério até ele conhecer. Então eu não esperava que isso fosse acontecer, blá, blá, blá. E eu, né, tentando me convencer de que eu estava ok com isso, eu coloquei na minha cabeça e disse, não, beleza, vou dar ele um voto de confiança de que realmente ele não estava esperando que isso acontecesse, mas eu acho que da próxima vez que eu voltar pra Paris, ele vai ter botado isso numa caixa ou ter colocado dentro do guarda-roupa. Mas não. Gente, o que é que vocês acham? Quando eu voltei de novo, tinha uma coisa fora do lugar? Tinha tchancho. Tinha um brinco guardado? Tinha tchancho. Tudo do mesmo jeito. Do mesminho jeito. Tava. Novamente eu não falei nada. Continuei com as coisas lá. E aquilo construindo dentro de mim, eu mantendo a pose, né? Erro, né? Não era pra eu ter feito isso. Mas ok, lição aprendida. E certo dia, quando eu tava indo de novo, o segundo ou o terceiro final de semana, acho que o terceiro final de semana, eu mandei uma mensagem pra ele, enquanto eu tava no trem, indo, dizendo que eu gostaria que ele colocasse... Tipo, a gente tava conversando sobre outra coisa, a gente tava conversando no meio de uma conversa, e no meio da conversa eu disse, by the way, eu queria que, se você não colocou as coisas da sua ex ainda numa caixa, ou se você não separou ainda essas coisas, por favor, eu queria que você guardasse as coisas. Porque, pelo menos as coisas que estão mais visíveis. Tipo assim, eu não tenho espaço pra botar meu brinco. Eu não tenho espaço pra botar uma garrafinha de água na cabeceira, meu amigo. Eu não disse assim, né, gente? Quem vê pensa. Do jeito que eu tava lesa. Ai, Jesus. Eu não disse assim. Eu disse de maneira bem mais sutil. Eu disse, inclusive, muito too nice. Muito boazinha. Que não era pra eu ter feito assim, porque eu tava com medo da reação dele. Eu tava com medo da gente brigar. Como eu disse a vocês, eu tava com medo de perder, dele me tirar desse pedestal. Enfim. Tava com o medo do abandono, né? Um minutinho. Eu pedi pra ele fazer isso e a reação dele foi bem, tipo, bem agressiva para o que eu tinha pedido. Ele mandou um áudio pra mim dizendo tipo, isso tá vindo de onde? Porque eu disse no meio da conversa, ele disse, a gente tava conversando sobre uma coisa completamente diferente e você me pediu isso. Eu não toquei ainda nessas coisas porque essas coisas não são minhas.
Tem coisas aqui que também estão misturadas, as coisas da minha ex, coisas da minha irmã, eu não sei quem é de quem, então eu não quero misturar as coisas. E também, você quer que eu faça o quê? Joga essas coisas no lixo? Tipo, gente, eu fiquei assim, hã? A única coisa que eu tinha pedido a ele foi pra guardar as coisas, não pedi pra jogar no lixo, não pedi pra queimar essas coisas, não pedi pra... Tipo, eu disse assim, você poderia guardar dentro de uma caixa pra poder eu ficar mais confortável quando eu chegar? E ele mandou esse áudio dizendo isso. E eu fiquei, beleza, né? Eu só disse, eu não tô pedindo pra você jogar fora, não. Eu tô pedindo pra você colocar dentro de uma caixa que vai poder eu ter espaço pra colocar as minhas coisas. Beleza, a gente ficou sem se falar até eu chegar na cidade dele. E dentro do carro a gente teve outro pequeno argumento, porque... Sei lá por quê. Tipo, que ele ficou, eu não entendi de onde veio isso. Do nada você falou isso. E eu fiquei tipo... Mas, como eu nunca tinha falado antes, como antes eu tinha feito a nice girl, cool girl, que não está nem aí. Assim, eu não tô dizendo que ele tá certo, né, minha gente? Porque, mesmo assim, eu poderia ter falado isso a qualquer momento. Não existe momento certo ou errado pra você trazer algumas questões de relacionamento. Mas, realmente, o que fica de lição é que é como se tivessem duas pessoas diferentes. A pessoa que falou sobre isso antes, que a gente já tinha falado sobre isso antes, e eu não tinha expressado nenhum incômodo, eu tava tipo, beleza, não importa essas coisas estarem aqui. E depois eu dizer, você poderia colocar todas essas coisas numa caixa, porque na verdade isso me incomoda. Ainda foi desproporcional, ainda foi agressiva a forma como ele respondeu. Mas o que eu tô querendo dizer a vocês, da minha atitude, é que a única atitude que eu tenho controle é a minha, não é a dele. O meu bem-estar, eu poderia ter sido mais justo com o meu bem-estar antes, ao dizer a ele que eu estava incomodada. Aí vem a segunda reflexão que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: hoje eu consigo ver que realmente eu estava muito incomodada com as coisas dela no apartamento. Mas eu tô pensando aqui, porque na época, quando eu cheguei no apartamento que eu vi as coisas, que isso, tipo, que eu comecei a falar com as outras pessoas sobre isso, contar algumas amigas, contar algumas pessoas da minha família, eu mesma dizia, porque eu me convencia, eu dizia, gente, mas eu tô ok com isso, eu não tô incomodada com as coisas, não. Eu acho que realmente é porque ele, tipo, até porque o apartamento dele é uma bagunça. Então eu dizia assim, o apartamento dele é uma bagunça, acho que ele tá nem pra essas coisas, ele não arruma nem as coisas dele, quanto mais as coisas dela. O problema de você não se conhecer, não saber os seus próprios limites é esse, é porque você fica sem clareza do que realmente lhe incomoda, do que lhe incomoda e o que não lhe incomoda. Quando eu cheguei no apartamento que eu vi as coisas, o sino da igreja, espero que não apareça muito. Até eu tive dificuldade em dizer a mim mesma se eu estava incomodada ou não com as coisas. Hoje eu vejo que eu realmente estava, mas na época eu lembro disso não ser muito claro na minha cabeça. E por que isso aconteceu? Na minha visão, né? Porque eu não tinha na minha cabeça ainda os meus limites estabelecidos com clareza. Quando você não tem muito os seus limites estabelecidos com clareza, os boundaries, né? Como diz o termo em inglês. Quando você não tem os seus boundaries muito bem estabelecidos na sua cabeça, você fica mais propensa a aceitar qualquer coisa que lhe aconteça. Quando você não se conhece, você não tem esse senso de autoconhecimento, de saber quais são os seus limites, nem você consegue saber quais são os seus limites, muito menos colocá-los na prática. Então, o medo do abandono. 2, uma falta de autoconhecimento. 3, um probleminha aí na minha percepção do meu valor, né? E assim, gente, isso, como uma pessoa que sempre teve padrões de people pleaser, de agradar muito as pessoas ao meu redor, isso é muito difícil pra mim. E colocar limites em prática, estabelecer os seus limites, colocá-los em prática, é uma habilidade. É uma coisa que você vai aprendendo no seu dia a dia e você vai fazendo não só em relacionamentos românticos, mas em outros relacionamentos também. Eu já vi essa minha característica de people pleaser também muito no trabalho. Principalmente, o meu chefe, ele é homem, por exemplo, e eu já vi isso. Play a role. A gata aqui não sabe falar português. Mas eu já vi isso acontecendo no ambiente de trabalho também. Então, está tudo conectado. E estabelecer os seus limites, colocá-los em prática, como eu disse, é uma habilidade, é uma coisa que você tem que
você tem que fazer. No início vai ser muito desconfortável, porque você não tá acostumado a fazer isso. Mas que com o tempo você vai ficando craque. Você vai aprendendo a fazer. Então, eu não tinha isso com clareza na minha cabeça. Tanto que na época, até eu me perguntava, eu dizia, tu tá incomodada com isso? E eu mesma não tinha clareza sobre isso. Eu dizia que sim, dizia que não. Eu dizia, ai, não, na verdade não tô não. E como tinha muita validação do lado dele, tipo assim, você vai mudar a minha vida, tudo isso que eu já disse a vocês, eu também me convenci de que, tipo, não, essas coisas estão aí só porque realmente ele é bagunçado, ele tá nem pra essas coisas. Ele tá dizendo aqui que eu sou o amor da vida dele. Então, essas coisas não devem significar nada pra ele. Atenção. Não é por aí, como diz minha terapeuta, não é por aí. Então, primeira lição é isso. Pode ser que hoje, acho que hoje, depois de 1 ano e depois de bastante terapia, eu acho que eu consigo entender melhor os meus limites, mas colocá-los na prática ainda é difícil, né, minha gente? Tipo, eu não tô namorando agora, mas eu tenho certeza que quando eu estiver namorando de novo, vão ter situações que eu vou ter dificuldade de colocar os meus limites em prática. Mas, como eu disse, é uma prática. Você tem que colocar, você tem que fazer pra poder ir. A prática faz a perfeição, né? Mas beleza. Em algum momento, porque eu achei que ele ia colocar dentro de uma caixa, ele não botou, eu pedi a ele pra botar, e aí aconteceu isso, enfim, ele colocou as coisas dentro de uma caixa. Mas ficou aquela torta de climão entre a gente. Eu já fiquei muito decepcionada porque eu tive que pedir a ele pra colocar numa caixa. Mas, minha gente, essa é outra lição. Você tem que comunicar suas coisas no relacionamento. Não tem que ficar no relacionamento na esperança de que o outro vai fazer X ou Y. Como eu disse, se eu tivesse, assim, né, tem outras questões, mas se eu tava incomodada, era pra eu ter dito de início que eu estava incomodada, porque era uma coisa que tava me incomodando e pronto, e você tem que falar. As coisas têm que ser comunicadas, ninguém tem como... Essa situação é um pouco especial, mas ninguém tem como adivinhar os seus sentimentos, você tem que falar pra pessoa o que é que você tá sentindo. E essa fantasia de que, tipo, porque a gente é perfeito, a gente tem uma conexão, eu não preciso nem falar nada, ele já entende tudo, isso não existe. Está tudo na nossa cabecinha, nas nossas cabecinhas hollywoodianas, que foram ensinadas com esses filmes, de que a pessoa certa você não vai precisar falar nada, que ela vai entender tudo só olhando pro seu olho. Mentira, minha gente, mentira, não é assim, você tem que falar as coisas. Enfim, seguindo a história. Então, isso aí aconteceu, foi a primeira vez que a gente pegou ali uma briguinha. Beleza, ele botou as coisas dentro de uma caixa, vida segue. Quando foi alguns meses não, né? Porque todo relacionamento foi 6 meses. Quando foram algumas semanas depois, e nisso, gente, eu vivia indo pra lá, ele vinha algumas vezes também, mas eu ia muito mais pra lá do que ele vinha pra cá, porque eu posso trabalhar remoto, ele não pode. Então, eu ia muito mais pra lá. Ainda, coisa que piora a situação dele. Tô só ouvindo aqui se o celular tá muito quente. Fato que piora a situação dele, né? Porque eu vivia lá e mesmo assim ele não movia um dedo com as coisas do apartamento. Ele guardou algumas coisas, ele guardou as coisas que estavam expostas numa caixa, mas ainda tinha muita coisa dela no apartamento. Muita coisa. Então o apartamento, toda vez que eu ia lá, eu sentia que tipo, o apartamento era deles, entendeu? Eu não tava no apartamento dele, eu tava no apartamento deles. Então era esquisito. Enfim, ok, continuou assim algumas semanas. Até que um dia, mas já daí eu já fiquei, né? A gente já fica. Até que um dia, chega eu na cidade de Florzinho, gente, no apartamento. E quando eu piso no apartamento, a gente sabe, né, gente? A gente sabe. Quando eu piso no apartamento, eu digo, ih, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu entrei, a porta do quarto dele tinha uma foto. Uma foto X, certo? Da natureza. Nem me lembro mais o que era essa foto. Quando eu entrei, a porta tava sem essa foto. E na minha cabeça eu disse, a ex dele veio buscar as coisas dela. Algumas coisas, né? Pelo menos, que eu ainda vi que tava cheio de coisa ainda. Eu disse, a ex veio buscar as coisas e ele não me disse nada. Aí eu digo, vou jogar uma verde aqui. Aí eu disse, ô Florzinho, cadê a foto que tava aqui nessa porta? Aí Florzinho disse, eu tirei. Porque a foto não era minha. Tipo assim, gente. De todos os itens que tinha naquela casa, itens enormes, tipo assim, de tudo que ele poderia ter tirado, porque a foto porque não era dele, foi a foto que ele tirou, que não era dele. Beleza.
Aí eu, tá bom. De novo, não disse nada. Porque eu sabia, gente, eu tinha coisas, tipo, bolsa que tava num canto, não tava mais, sapato que não tava mais lá. Tipo, era claro e evidente que alguém tinha ido buscar as coisas. Eu dei uma de doido de um lado, ele deu uma de doido de outro. E beleza. Né? Ficou por isso mesmo. Eu pensei, bom, amanhã ele vai sair no trabalho e eu vou fuçar o apartamento. Fiz isso. Ele saiu. No outro dia, eu fui fuçar o apartamento e realmente, tipo, abri o guarda-roupa, metade das coisas dela não estavam mais lá, muitos livros, sapato, casaco, tinha muitas coisas que tinham ido, mas ainda assim, tinha muita coisa ainda, porque quando eu digo a vocês que a vida dela tava todinha lá ainda, a vida dela todinha tava lá. E aí, quando o Florzinho chegou do trabalho de noite, eu, muito ansiosa, passei o dia extremamente ansiosa, porque eu já comecei, tipo assim, meu Deus, por que o Florzinho não me disse, o que aconteceu, blá, blá, blá. A pessoa já fica com 1.500 cenários na cabeça, né? E eu fiquei, por que ele não me disse? Simplesmente, minha ex veio, pegou as coisas e pronto. Aí, Florzinho chegou do trabalho e eu disse, ei, Florzinho. Mas eu não tava assim, relaxada como eu tô agora, não. Eu tava ansiosa mesmo. Tipo, acho que dava pra escutar meu coração do outro lado da sala. Eu disse, tua ex veio buscar as coisas dela aqui? Aí ele, realmente, ela veio semana passada buscar algumas coisas, mas a gente nem se viu. Ela tem a chave do apartamento, ela entrou enquanto eu tava no trabalho, pegou as coisas e foi embora. Aí eu disse, por que tu não me dissesse? Aí ele disse, porque eu não achei que fosse importante. E porque eu não queria que você ficasse ansiosa, como eu tô vendo que você tá agora. Jogou a bola pra mim, vocês estão vendo? Aí eu disse, tu achou que não fosse importante? E principalmente depois da briga que a gente teve. Não achei, também porque eu não queria que você ficasse ansiosa. Que você ficasse ansiosa, que você... Sei lá, eu nem me lembro o que foi que ele disse. Que você não achasse que alguma coisa ia acontecer. Aí eu disse, tu não acha que é pior pra uma pessoa que é ansiosa o fato de eu ter chegado no apartamento, tô vendo que ela veio e tu não me dissesse nada? Aí comecei a dizer, ela veio quando? Que dia? E comecei a fazer algumas perguntas. Aí ele disse, por que você tá fazendo tantas perguntas? Tipo, por que você tá tão insegura? Ai, gente, vou dizer, viu? Pronto, nesse momento, era pra eu ter dito assim, ó. Beijo, querido. Prazer em conhecê-lo. See you never, viu? Ai, era pra eu ter feito isso. Mas eu não fiz. Porque também, aqui eu tô contando só algumas coisas, mas do momento que a gente se conheceu até chegar esse momento, já tiveram inúmeras red flags que realmente era pra eu ter, capado o gato, como diz papai. Ou do Nordeste, sei lá. Mas, não. Eu não terminei. Mais uma vez, eu só disse, beleza. Por favor, você poderia me dizer da próxima vez que ela vier? E ele disse, você vai ser a primeira pessoa a saber da próxima vez que ela vier. Beleza, seguimos em frente. Só que daí, minha gente, já comecei, tipo assim, daí eu perdi a confiança nele. Se tava em 80% aí, baixou pra 40%. Foi nesse momento que a minha ansiedade começou a aumentar muito. Eu não confiava mais nas coisas que ele falava. Se ele passava muito tempo sem responder, eu já ficava... Assim, eu escondia tudo isso pra mim. Eu não ligava pra ele toda hora, eu não dizia nada do meu incômodo. Eu escondia tudo e por isso que eu tô dizendo a vocês. É muito perigoso porque você só vai, acumulando as coisas dentro de você. Eu fingia que tava tudo ok. Mas na verdade não tava. Eu não tava confiando nele. Ele dizia que o céu era azul. Ele dizia que tá sol agora. O sol brilhando na minha cara e eu ficava, será que tá mesmo? Será que não tá tendo uma tempestade do cão aí? Pra vocês verem a situação. E isso logo no início do relacionamento. Mas ok, seguimos, né? Seguimos a vida. E nisso, minha gente, além disso tudo, eu via também mensagens dela chegando no telefone dele. E eu perguntei a ele uma vez sobre isso. E ele me falou, é porque a gente ainda é amigo. A gente ainda tem uma certa amizade. Eu disse a você que a gente é amigo de infância, então as nossas famílias são muito ligadas. A gente se fala de vez em quando pra saber como é que tá a família de um, como é que tá a família de outro. E eu, beleza, ok, sem nenhum problema. Mas o telefone dele, chegava mensagem dela, tipo, muito frequentemente, pra minha opinião, do quão você deve se comunicar com um ex. E ele tinha também uma coisa de sempre colocar o celular virado pra baixo. Que eu também não gosto de quem faz isso. E outros comportamentos esquisitos, de quando eu fazia questionamento sobre essa história. E o fato dele nunca ter sido realmente
claro de como a história terminou, de como era, tipo, nunca foi muito esclarecido pra mim, nunca foi muito clara essa história de tipo assim, a gente terminou por tal e tal razão, a gente terminou nesse dia, taranã, tipo, a linha do tempo, como tudo aconteceu, organizado, ele nunca me contou com detalhes, era sempre assim, informações que eu ia conseguindo com o passar do tempo e com as coisas acontecendo. Eu tinha que realmente cavar de dentro dele, ou alguma coisa tinha que acontecer que era pra poder ele me dizer. Nunca ele me disse de maneira clara. Então isso era pior ainda, porque eu comecei também a pensar, meu Deus, será que eles realmente terminaram de uma maneira amigável? Será que, tipo assim, várias coisas começaram a se passar na minha cabeça. Eu odiei a pessoa que eu me tornei nesse relacionamento, gente. Odiei a pessoa que eu me tornei, porque eu realmente me tornei uma pessoa extremamente ciumenta, obsessiva. Eu fiquei obcecada com a história dessa ex. Olha, não, pelo amor de Deus. Tá? Repreende meu Senhor Jesus outra história dessa. Mais nunca, mais nunca. Então, começou a chegar mensagem da ex, mas, assim, nesse estágio, eu tô dizendo aqui, né, reclamando bastante, mas ao mesmo tempo, apaixonada, arriada dos 4 pneus, indo pra Holanda toda hora. Eu parei de ver muitos dos meus amigos aqui de Paris, fiquei vendo com menos frequência, porque eu tava toda hora lá. Existia muito essa dinâmica da gente de novo, love bombing, ele dizendo que eu era o amor da vida dele, que queria que a gente se casasse, que eu conheci uma prima dele, conheci a irmã dele. Então, tipo, eu tava extremamente envolvida. Gente, ele disse que me amava, eu acho, depois de 3 semanas. 3. E na época, quando ele disse que me amava, depois de 3 semanas, eu fiquei, rapaz, tá certo isso? Isso é um pouco problemático, né? Mas eu continuei, porque a validação era ótima. Ele representava pra mim o sonho de consumo da minha mente hollywoodiana adolescente, porque ele era, eu gosto de dizer às minhas amigas que ele era o popular da turma. Ele era o popular da classe, que eu, como adolescente, nunca consegui me aproximar aos populares. Eu não era popular na época da escola, da adolescente, eu me achava feia, eu não andava com os populares, e eu sempre fui apaixonada pelo popular que joga futebol americano, que joga, no nosso caso, em Campina Grande, Paraíba, que joga um racha com os amigos. Mas ele pra mim representava tudo isso. Tipo assim, meu Deus, o popular da escola tá me escolhendo. Esse homem lindo e maravilhoso, charmoso, que todo mundo entra numa sala, todo mundo quer falar com ele. Pronto, ele era essa pessoa. Então, tipo, ser escolhida por ele era, meu Deus. Como diz Valesca Zanello, essa é a maior vulnerabilidade da gente, né? Nós, mulheres. É isso aí, é esse desejo de ser escolhida e a gente fica cega pra tudo, de tudo, só porque o cara tá escolhendo a gente. E é um perebado que não tem educação emocional nenhuma, que não tem maturidade emocional nenhuma, e a gente lá, sofrendo horrores. Porque assim, minha ansiedade, né, no pico. Beleza. Passa o tempo, a gente planeja uma viagem pra Portugal pra ele conhecer os meninos, Arthur e Nicolas. O resto da minha família, né? Porque eu tenho um grande parte da minha família que mora lá. E beleza, a gente foi pra Portugal. Já na viagem de Portugal eu já tava, tipo assim, eu já tava super mal. O relacionamento já não tava muito bom, porque, como eu disse a vocês, eu já tinha perdido a confiança nele. Tinha outras coisas que eu tava desconfiada. A gente não tava conseguindo ter uma comunicação, mas tudo isso, eu tava fingindo muito bem. De novo, eu escondia pra mim. Eu tinha meus momentos, estava chorando toda hora, eu ficava muito angustiada quando eu tava em Paris sozinha. Então, assim, já tava nada bom. E quando foi em Portugal, a gente passou Ano Novo lá, com os meninos. E quando foi dia 1º, de manhãzinha, eu vi que chegou uma mensagem dela no celular dele. E eu fiquei, meu amigo, tem condições disso não. Tipo, alguma coisa tá acontecendo, não tem condição. E fiquei com aquilo no meu coração, né? Mas toda vez que eu questionava, ele jogava a bola pra mim. Que eu tava muito insegura, que ele não aguentava mais falar dessa história, que ela não fazia mais parte da vida dele, que eles se falavam só pra ter notícias um da família do outro, que eu tava paranoica. Como sempre, né? As desculpinhas que a gente já conhece. Eu ficava naquela, meu Deus, será que é mesmo? Será que eu tô louca? Será que eu não tô? Quando você tá nessa dinâmica, e aí vocês vão falar pra quem já viveu, pra quem está vivendo, espero que pra quem está vivendo consiga sair logo. Quando você fica numa dinâmica muito tóxica, você fica sem saber o que é verdade e o que não é. E você tem um processo de
autocrítica e duvidar de você mesma que é muito forte. É tanto que eu comecei terapia mais ou menos na mesma época, porque na minha cabeça eu estava... Tudo aquilo, a minha ansiedade era porque eu tenho um estilo de apego ansioso. Que era porque eu estava colocando muitas expectativas nele. Que era porque eu, tipo, o problema era meu, entendeu? Que era porque eu era muito ciumenta, porque eu era muito controladora. Na minha cabeça, se eu fizesse terapia e eu conseguisse consertar essas coisas em mim, o nosso relacionamento ia dar certo. Obviamente, né? Eu tinha o discernimento de outras coisas que não era isso, mas eu estava escolhendo, ó, fechar os olhos pra isso. É, minha filha, babado, viu? E aí, quando foi dia 1º, eu vi essa mensagem e, de novo, questionava. Ele dizia as mesmas coisas. Até que, minha gente, eu fiz uma coisa que eu não sou muito... que eu não me orgulho de ter feito, que foi, quando no dia que a gente ia voltar de Portugal, eu pra Paris, ele pra Holanda, ele foi tomar banho e eu peguei o celular dele e abri o WhatsApp. E fui na conversa com a ex. Não me orgulho, eu estou rindo aqui só porque vão vir detalhes, mas não me orgulho de ter feito isso, não quero mais nunca fazer isso, acho isso horrível, não gosto, acho que o primeiro sinal de relacionamento não saudável é quando você faz, tipo, um faz isso com o outro, pega o celular do outro escondido pra ver. Enfim, mas eu fiz isso porque ele não me deixou outra opção, ele não era claro comigo e eu queria saber o que estava acontecendo. Bom, ele me deixou a opção de simplesmente ir embora, né? Que era pra eu ter feito isso, mas enfim. Peguei o celular dele e vi que eles estavam conversando normalmente. Ele tinha mandado fotos pra ela da viagem de Portugal. Eu não tava nas fotos, obviamente. Assim, eu não vi nada de amor, não sei o quê, mas era uma conversa que tava tendo um flerte, um leve flerte. Eu vi uma mensagem dela, porque também eu passei as mensagens rápido, porque ele tava tomando banho, eu fiquei com medo dele sair a qualquer momento, né? Mas alguma mensagem dela apertando, quem é a Amanda pra você? E eu fiquei tipo, meu Deus, ele disse o que a ela então, todo esse tempo que a gente tá juntos. Enfim, minha gente, nada é claro na minha cabeça hoje, eu não sei, não sei, também nem quero saber. Mas vi uma foto que ele mandou pra ela sem camisa, enquanto a gente tava juntos. Então, assim, eu não li muito, a comunicação deles também era em 2 idiomas, porque ela é turca e alemã, então eles conversavam em turco e inglês. Então eu só entendi as partes em inglês, tinha partes em turco que eu não entendi. Mas, enfim, a conversa era, tipo, não era de um ex. Não era, de jeito nenhum. Então eu fiquei tipo, meu Jesus do céu. E aí a gente pegou uma super briga, né? Isso foi no dia da gente ir embora, antes de ir pro aeroporto. É tanto que pegamos Ubers diferentes pro aeroporto, da briga que a gente pegou. E vocês acham que eu terminei o namoro aí, né? Pois eu ainda não terminei. Vocês acreditam? Ai, Jesus, a vida pra ensinar a gente, viu? A gente pegou uma super briga. Eu vim pra Paris, ele voltou pra Holanda. Ele, assim, fazendo de tudo, dizendo 500 mil desculpas do porquê eles ainda estavam conversando. Aí ele teve que revelar várias coisas da história que ele nunca tinha dito. Várias coisas novas pra história. Mas aí, minha gente, já tava num ponto que, assim, eu lá sei o que tu tá dizendo é verdade. Todo esse tempo tu mentiu, todo esse tempo tu omitiu. Por que é que agora eu vou acreditar? Então, assim, eu fingi que eu acreditei, porque eu não consegui, ainda assim eu não consegui terminar o relacionamento, de tão apegada que eu tava. Só que isso foi logo antes de eu viajar pro Brasil. E aí a gente teve essa super briga em Portugal. Cada um voltou pro seu canto. A gente terminou por, tipo, alguns dias. Só que aí eu fui pro Brasil. A gente tinha ele ia pro Brasil, conhecer o resto da minha família, a gente ia fazer uma viagem no Brasil, mas a gente cancelou tudo. E aí, no Brasil, a gente conversando, a gente voltou ao relacionamento. Só que eu passei 1 mês e 1 semana no Brasil. E aí, no Brasil, foi quando começou todos os meus problemas de insônia. Eu não conseguia dormir. Era ansiedade, era meu coração, assim, acelerado toda hora. Porque, gente, eu já não tava confiando nele. Eu já tava com problemas de obsessão por essa história. Eu no Brasil, ele aqui. Eu não consegui me desconectar disso, aproveitar a minha família. Todo mundo da minha família notou, porque eu simplesmente me fechei. E olha que eu sou uma pessoa, vocês estão vendo, né? Eu sou, tipo assim, eu falo minha vida pra todo mundo. Passa um homem, bom dia, eu digo, senta aqui, meu amigo, pra gente conversar. Então, eu sempre falei muito das minhas coisas, a minha família, os meus amigos, e com essa história eu simplesmente me fechei, eu não contava nada a ninguém.
não contava do que estava acontecendo, não contava dos meus sentimentos, nada. Porque, primeiro, eu sabia o que as pessoas iam dizer. Eu sabia que era uma situação extremamente tóxica. Eu sabia que eu tinha que terminar o relacionamento. Mas eu não estava conseguindo terminar. E eu não queria falar com as pessoas sobre, porque eu ia falar com as pessoas sobre, as pessoas iam dizer, beleza, mulher, tu tem que terminar o relacionamento. E eu não ia terminar. E aí, ia ficar um climão, entendeu? Então, assim, foi péssimo no Brasil. Péssimo. Péssimo, péssimo. Eu não tava conseguindo dormir, começou a minha insônia, eu tive que começar a tomar remédio pra dormir, pra vocês terem noção. Beleza, passei esse um mês no Brasil, a gente voltou. Quando eu cheguei de volta, porque vocês acham que termina por aí, né? Bom, tá quase terminando. Quando eu cheguei de volta, que eu fui visitar Florzinho, foi que eu pensei, eu disse, não, a gente teve uma super briga antes de eu ir embora. Eu praticamente descobri que ele tava de conversinha com a ex, sei lá mais o quê, além de conversinha. Quando eu chegar, provavelmente, ele vai ter, sei lá, planejado alguma coisa especial comigo, a gente vai aproveitar, blá, 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 ok. Chego, vou pra Holanda. Quando eu chego no apartamento, sim, porque enquanto eu tava no Brasil, gente, são muitas coisas pra falar, por isso que eu me perco, sorry. Quando eu tava no Brasil, eu disse, beleza, a gente vai voltar, mas eu vou estabelecer alguns limites. Finalmente, né, mulher? Finalmente, né, mulher? Estabeleci alguns limites. E um dos meus limites foi, eu quero que quando eu voltar do Brasil, não tenha mais nada da sua ex no seu apartamento. Nada. Eu quero que tudo esteja fora. E quando eu voltei do Brasil, que eu cheguei no apartamento de Florzinho, o que é que vocês acham? Tava tudo fora? Tava chance, né, minha gente? Claro que não. Não tava e eu, tipo, simplesmente ignorei. Tinha muitas coisas que ele tinha levado ou que ela tinha ido buscar, não sei, mas ainda tinha muita coisa dela lá. E eu tinha dito a ele, limite claro e limite blá, blá, blá. Limite claro que é, não quero nem nada dela no apartamento mais. E quando eu cheguei, ainda tinha muita coisa dela no apartamento. Ai, Jesus. E eu acho que na época eu não falei nada, simplesmente ignorei, mas também eu já tava assim. Ok, eu preciso começar a me preparar psicologicamente pra eu terminar esse namoro, porque não tem condição. Eu tava muito já no meu limite. Mas eu cheguei, não foi nem só isso, viu? Não foi nem só isso. Quando eu cheguei, eu vi que ainda tinha coisas da ex dele no apartamento. E quando eu cheguei lá na quarta à noite pra ir embora no domingo, de volta pra Paris. E eu disse, não, com certeza ele vai preparar alguma coisa na quinta ou na sexta, né? Eu cheguei e Florzinho disse assim, by the way, eu marquei um racha com meus amigos na sexta-feira à noite. Tu quer ir assistir? Não, gente. Eu até me retirei por um segundo pra fazer a dramática. Vou até botar mais vinho aqui na minha taça, que já tá terminando. Simplesmente, Florzinho disse que ia pra um racha com os amigos na sexta-feira à noite, que era a noite que a gente tinha pra aproveitar. Se eu queria ir assistir. Enfim, gente. Ai, ai. Essas, dentre outras coisas que aconteceram. Mas assim, aí teve esse final de semana, né? Eu fiquei puta. A gente teve outra briga. Voltei pra Paris, a gente brigados. Então, assim, aí já tava realmente fim de carreira. Quando foi no outro final de semana, eu fui de novo pra Holanda. E aí eu peguei outra coisa. Eu olhei de novo o celular dele. Pra vocês verem, eu não tinha mais confiança. Zero. Peguei de novo o celular dele, achei outra coisa, que nem era relacionada a ex. Achei outra coisa. E aí foi quando finalmente eu disse, não tem condição não. Amandita, pega teu negócio, pega tua bike e vai-se embora, mulher. Pronto, aí eu terminei. Eu terminei. Aliás, eu nem terminei, porque eu disse a vocês, eu não tava com coragem. Eu realmente sentia no meu coração que eu não ia conseguir terminar. Da dependência emocional, do apego que eu tava. E eu até esqueci de dizer que quando eu voltei do Brasil, eu tive um burnout no trabalho, que hoje eu vejo que não teve relação com o trabalho, porque hoje em dia eu tô com bem muito mais trabalho do que eu tava naquela época, e eu tô completamente ok, mas naquela época o burnout foi muito relacionado a essa história. Enfim, e aí, quando foi esse último semana, eu disse a ele, eu disse a ele que precisava de um tempo, que eu realmente não tava conseguindo mais confiar nele, que não tava dando mais. E, enfim, a gente teve uma briga
enorme nesse final de semana do término. Ele disse coisas péssimas. Tipo, ele disse, se você continuar se comportando assim, pegando o celular dele, eu vou começar a lhe tratar... Eu não vou começar a lhe tratar como eu lhe trato. E eu fiquei, oi? Enfim, gente, ele disse coisas... É porque, graças a Deus, eu apaguei muitas coisas que ele disse na minha cabeça. Hoje em dia eu me lembro de poucas coisas, mas ele disse coisas que... Pela fé. Tô até sem palavras. Lembrando. Pronto, eu disse a ele que precisava de um tempo, porque eu não tava conseguindo ainda terminar. Tanto que quando eu voltei pra Paris, eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Eu não tava sentindo coragem e força dentro do meu coração. E aí eu fui, preciso de um tempo, eu fui deixando. Preciso de um tempo, a gente conversava aqui, conversava ali, até que a gente teve uma conversa e eu disse a ele, realmente não dá mais. E depois ele que disse, na verdade, eu percebi que eu já tenho pessoas demais na minha vida e eu não tenho tempo pra mais ninguém. Quando eu disse a ele que não queria mais a relação, ele disse isso. Eu disse, pois beleza. Pois vá tomar conta das pessoas que você ama, querido. De amor da sua vida pra isso. Pra vocês verem. Enfim, e aí foi essa história. Mas assim, ainda depois de terminar o relacionamento, por muitos meses, por uns 4, 5... Faz 6 meses que a gente terminou, faz pouquíssimo tempo, na verdade, pra intensidade da relação, mas hoje em dia eu tô me sentindo bem melhor. Tem muitas coisas que eu estou começando a perceber, mas agora, depois que passou, essa coisa de estabelecer os seus limites, de você se conhecer, de você saber os seus limites, os seus boundaries, é muito importante, principalmente para o início do relacionamento, quando essas coisas vão surgindo. Obviamente, né, gente? Você vai ajustando as coisas aqui e ali, mas vão ter boundaries, vão ter limites que para você são não negociáveis. E você tem que entender isso sobre você mesmo, você tem que fazer jus aos seus incômodos, aos seus limites, colocá-los na prática, porque isso vai lhe poupar de um sofrimento muito maior mais na frente. Então, tiveram coisas que, hoje em dia, se eu entrasse numa relação e acontecesse isso de novo, muito mais cedo eu ia dizer, ei, amiguinho, ei, florzinho, um beijo pra tu, porque isso aqui dá pra mim não. E quando você atropela esses limites, você cria muito mais sofrimento pra você a longo prazo. Outra coisa, você só consegue controlar as suas próprias ações, você não consegue controlar as ações do outro. Então, não deposite no outro o seu bem-estar. Não coloque a sua expectativa de que a pessoa vai fazer. Não, ele com certeza ele vai fazer isso, porque ele vai saber que eu vou me sentir bem se ele fizer isso. Isso não existe, você tem que comunicar as coisas para as pessoas. Ainda tem muitas coisas que eu preciso aprender. Obviamente, eu tô dizendo isso aqui, não é porque agora, pronto, qualquer pessoa que eu conhecer, eu vou conseguir estabelecer meus limites assim, num piscar de olhos. Não, como eu disse, é uma prática, é uma habilidade. Você vai fazendo pouco a pouco, colocando limites aqui, colocando limites ali, com a sua família, que é muito difícil, com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, pessoas que você tem um pouco de dificuldade de estabelecer limites, vai colocando e na prática, e com o tempo, você vai melhorando. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu fiz um coach, eu fiz um programa de coach com uma menina dos Estados Unidos, Ashley, que era voltado para amor próprio. E ela disse, eu quero que você faça um exercício que você vai, sempre que você quiser dizer não pra uma situação, você vai dizer, não importa o tamanho. Tipo assim, ela disse, hoje você vai almoçar com seus amigos. Aliás, com seus colegas no trabalho. E o povo diz, vocês querem comer o quê? Quero comer sanduíche. E você, por algum motivo, quer comer macarrão. Mesmo que na sua cabeça você pense, sem problemas, eu vou comer sanduíche, que é o que todo mundo quer. Diga, não, gente, sabe o que? Eu vou comer macarrão. E você vai lá e come macarrão. Isso é um exemplo pequeno, mas que são passos de formiguinha. Você vai dizendo não aqui, vai dizendo não ali, e você vai aprendendo a dizer mais os nãos maiores, né? Que vão lhe poupar dessas coisas, desses sofrimentos maiores a longo prazo. Então, acho que, pra mim, a maior lição desse relacionamento, tiveram muitas lições, eu vou falar sobre em outros vídeos, porque eu acho que esse já deve estar gigante. Mas eu acho que nesse momento, agora, o que eu gostaria mais de sublinhar é esse. É de estabelecer, de conhecer os seus próprios limites, saber quais são as coisas que pra você são não negociáveis e colocá-las em prática. Mas tem muitas outras coisas, gente. Esse flowzinho, ele gatilhou muitos dos meus traumas. O da adolescência, eu compartilhei com vocês brevemente, né? Da minha adolescência hollywoodiana. Ele gatilhou muitos traumas, ele tinha características muito familiares, uma personalidade muito parecida com os homens do Brasil,
A cultura dele é uma cultura muito patriarcal, também já tem essa dinâmica que eu sou muito familiar. Então, assim, tem muitos elementos envolvidos nessa história. É uma história que, apesar de ter sido curta, foi bastante dolorosa. Então, por isso que eu acho importante falar sobre ela aqui. Porque eu não quero que as pessoas... Não quero que outras mulheres passem por isso. Quero eu não quero. Se você estiver num relacionamento tóxico, eu não quero que você esteja. Ninguém quer, né? Mas porque eu acho que compartilhar esse tipo de história faz com que a gente perceba sinais, né? Cedo, que você pode ficar, eita, rapaz, escutei num podcast, não sei aonde, num vídeo daquela menina Amandita, sei lá quem, e vou ficar atenta aqui a isso. Entendeu? Então é isso. Eu acho que por hoje eu vou deixar por aqui, mas eu quero falar eu quero falar mais sobre essa história em outros vídeos, eu vou fazer outro. De outros elementos que eu gostaria de compartilhar, que eu queria saber a opinião de vocês. Mas é isso. Por hoje ficamos por aqui com essa história. Graças a Deus que não tô mais nela. Linda, leve, livre e um pouco mais autêntica, porque estamos na terapia para isso, pra gente liberar essa nossa autenticidade e pra gente conseguir ser o mais autêntica possível em todas as nossas relações. Então, eu desejo uma ótima manhã, tarde ou noite para você. Um beijo e até a próxima.